sobre a hierarquia dos anjos. Nós falamos que os anjos é como se fosse um exército, né? Os anjos são uma raça, e os anjos não procriam, isso nós já falamos na aula passada. Eles têm um número, foi criado um número determinado de anjos. Esse número determinado, terça parte de anjos se revelou. Nós falamos sobre as classes de anjos que, devido à função de cada um anjo pode ter mais glória do que o outro, devido à função. Falamos também sobre que Jesus sempre será superior aos anjos, Jesus é Deus, isso tem que ficar bem claro. Falamos sobre os arcanjos, que é um anjo principal. Biblicamente, o único arcanjo que existe na Bíblia é Miguel, mas Gabriel também é considerado um arcanjo, devido a ser um anjo principal. Falamos sobre que existem anjos que nos guardam, anjos que estão ao nosso favor. Nós podemos citar o caso de Pedro na prisão, que foi tirado da prisão por um anjo. Então a Bíblia fala em Hebreus 1,14 que existem anjos que estão ao nosso serviço. Nós falamos sobre Miguel, anjo guerreiro, Gabriel, anjo mensageiro, levou a mensagem a Maria, Isabel. Falamos que o anjo da igreja, que está em Apocalipse, nas cartas da igreja, é o pastor. O argumento mais provável seja um pastor, porque ninguém iria escrever uma carta para um anjo. Nós falamos também, mas até me ajuda, querubins, isso, que na imaginação humana existe a ideia que todos os anjos têm asa. Todo mundo, quando fala em anjo, quando pessoas vêem os desenhos, acho que todos os anjos têm asa. Isso devido ao fato da Bíblia mencionar querubins e serafins com asas. Querubins, que significa aquele que guarda, né? Nós falamos que o querubim sempre está ligado a guardar. Que o querubim ele guardou a árvore da vida quando o homem foi expulso ali do Éden. E que na Arca da Aliança existem 2 querubins de ouro simbolizando ele guardando a presença de Deus e a glória de Deus. Então sempre ligado a guardar. E que serafim significa seres ardentes. Que serafim, está lá em Isaías 6, está ligado ao trono de Deus, à glória de Deus, à santidade de Deus, tudo isso. E nós falamos sobre o anjo do Senhor que aparece no Antigo Testamento. O anjo do Senhor, nós aprendemos que geralmente, na maioria das vezes, é uma teofania, uma manifestação de Deus em forma de anjo. E nós acreditamos que na maioria das vezes é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aparecendo no Antigo Testamento ali em forma de anjo, uma teofania. Deus, fania, aparecer, manifestação. Tá ok? Então nós aprendemos isso na aula passada. Nessa aula nós vamos aprender sobre os anjos maus. Bom? Vamos iniciar aprendendo sobre satanologia. Seria a doutrina de Satanás, né? Eu fiz essa matéria quando eu fiz. O pastor não gostava muito de dar essa aula não, né? Falava, essa aula é pesada, né? Ela não gostava. Mas é uma aula necessária. Quem é Satanás? De onde ele vem? Ele era um anjo? Não era um anjo? Então, há várias perguntas. E quando nós conhecemos o nosso inimigo, isso é estratégia de guerra. Fica mais fácil de você se armar contra ele. Então é por isso que existe a necessidade também de nós conhecermos sobre essa matéria que demonologia, não é isso? Demonologia, deu um trava-língua agora. Satanologia, a ignorância acerca do assunto tem gerado posturas de supervalorização sobre a pessoa de Satanás. Então, devido à ignorância sobre o assunto, as pessoas valorizam muito Satanás. Eu vejo alguns pregadores, algumas pessoas que vêm ter a oportunidade na igreja. Eu já citei aqui nas outra aula. Só fala mais do diabo, mais de Satanás que de Jesus. Só fala, mesa do diabo. De Jesus, a pessoa não fala. Às vezes há uma supervalorização.
de Satanás. Pessoas às vezes atribuem poderes a ele que ele não tem. Nós sabemos que existem atributos que somente Deus tem, que é onisciência, onipotência, imutabilidade, onipresença. São atributos que somente Deus tem. E muitas vezes as pessoas por desconhecimento, por ignorância, colocam atributos a Satanás que ele não tem. Ele é um ser criado, é um anjo, é um anjo criado, assim como os outros. Só que ele escolheu o caminho de se rebelar contra Deus. Tá ok? Quando Deus criou o mundo, viu que tudo que havia feito, tudo havia ficado muito bom. Então, tudo que Deus fez foi bom. Nós aprendemos, foi na aula de gramatologia, né? Vocês fizeram o trabalho sobre a origem do mal. Nós aprendemos que tudo que Deus fez foi bom. Tudo que Deus criou foi bom. Deus criou tudo era bom. E nós chegamos na conclusão que a origem do mal, ele acontece devido ao livre-arbítrio, pelo menos a maioria, né? A maioria chegou nessa conclusão. Devido ao livre-arbítrio que Deus deu ao homem, se originou o mal. Deus não criou robôs, criou pessoas com poder de escolher. Devido a essa escolha, o homem se distanciou de Deus e acabou escolhendo o mal, se originando, assim como os anjos também. Deus não criou anjos robô, Deus criou anjos com escolhas, né? Com escolhas. E alguns anjos escolheram se rebelar contra Deus. Isso significa que mesmo, olhando para lá, significa que mesmo o mundo angelical que Deus havia criado não possuía anjos maus, nem demônios naquela altura. Mas quando chegamos em Gênesis 3, percebemos que Satanás, de forma de uma serpente, tentou Eva para que pecasse. Portanto, de um determinado tempo entre os eventos de Gênesis 1:31 a Gênesis 3:1, deve ter havido a rebelião do mundo angelical, com muitos anjos se voltando contra Deus e tornando-se mal. Nós não sabemos bem, a Bíblia não fala quando é que foi a queda dos anjos. Mas, analisando a Bíblia, nós vemos que o quê? Que Gênesis 1:31 fala que tudo que Deus fez foi bom. Depois, em Gênesis 3, nós vemos Satanás já revelado como uma serpente enganando Eva. Então, nesse período, que nós não sabemos quanto tempo durou, entre Gênesis 1:31 e Gênesis 3, foi que houve a rebelião de Satanás e seus anjos no céu. Até aí, tranquilo? Tudo bem? Tudo bem, irmão Guilherme? Sim. Deus não fez a serpente como um animal, então como que era Satanás? Ou era um animal do jardim? Nós vamos falar sobre isso, mas Satanás era um anjo. A palavra Lúcifer, que não existe na Bíblia, você não acha Lúcifer na Bíblia, quer dizer anjo de luz. Porque tem um versículo de Paulo falando que até Satanás se transforma em anjo de luz. Então, a origem da palavra Lúcifer, anjo de luz. Mas ele era um anjo. Ezequiel, ele fala sobre o querubim ungido. O querubim, ali é uma alusão, né? Fala sobre o querubim ungido. Você sabe que ele era um anjo. E um anjo poderoso, um anjo que havia perfeição nele, um anjo que estava diante de Deus. A serpente, dá a entender na Bíblia que ela ou tinha patas, tinha pernas, né? Ou voava. Nós não sabemos bem como é que era a serpente. Mas o castigo por Satanás, ser usada por Satanás incorporou na serpente, foi ela rastejar, comeu o pó da terra. Isso é um castigo que a serpente teve. Mas Satanás era um anjo. E um anjo, segundo o que nós sabemos pela Bíblia, que havia uma perfeição nele. Um anjo dos mais belos que existiam no céu. Mas nós vamos se aprofundando e vamos vendo sobre isso. Respondi essa pergunta, não? E para o diabo, que incorporou a serpente não precisa ter alma para o diabo incorporar? Não. Para um espírito ele se incorporar, ele precisa se materializar. Não precisa necessariamente ter alma. Nós não sabemos a condição do animal, né? Mas ele precisa de um corpo para ele se incorporar. Segundo a Bíblia, a serpente foi usada como instrumento para enganar Eva, e Eva assim
pegou e deu fruto para Adão, e assim houve a queda do homem, né? A queda do homem. Mas para que não precisa de ter alma para se incorporar, precisa ele precisa de um corpo para se manifestar. Já ouvi, isso é verdade, né? Já ouvi alguns testemunhos que Satanás se manifestando no cachorro, né? Cachorro. Eu nunca vi, né? Mas a Bíblia cita que a serpente foi um instrumento usado por Satanás. Por isso que alguns trechos da Bíblia, acho que Apocalipse chama Satanás da grande serpente também. Bom, pode passar, João. A queda do mundo angelical. Sumariamente, houve duas grandes quedas, a dos anjos e do homem. Está lá em 2 Pedro 2,4, Gênesis 3,1 fala da queda do homem, e 2 Pedro 2,4 e Judas 6 fala sobre a queda dos anjos. É o versículo que fala sobre a queda dos anjos. O pecado dos anjos, para a imaginação humana, o presente assunto é difícil de ser elucidado, a não ser aquilo que pode compreender os textos e contextos que focalizam o significado do pensamento. Muitas coisas que nós falamos sobre Satanás, sobre os anjos maus, muitas coisas é especulação. A Bíblia não nos dá muito detalhe, tá? É especulação. Então, por isso que tem que haver um cuidado quando vai falar sobre esse assunto, porque muitas vezes as pessoas falam coisas que não existem. O amor de Deus por eles era do Criador por sua criatura, mas eles tinham aquela liberdade de ação que é natural à responsabilidade angelical. Assim como o homem tinha liberdade, Deus ele colocou o homem no jardim e falou: de todo fruto você pode comer, só da árvore da vida, da árvore do bem e do mal que você não coma, é isso? Então, ou seja, ele deu uma ordem só para ele tinha a escolha de comer ou não comer. Deus não fez uma coisa dos anjos. Os anjos, eles têm uma liberdade também, e têm uma responsabilidade, e devido a essa liberdade, muitos foram pelo caminho de se rebelar contra Deus. Pode passar ali. Os anjos dividem-se em dois grupos. Os anjos caídos, nós estamos falando. Os anjos decaídos se dividem em dois grupos. O primeiro grupo é composto daqueles que aderiram a Satanás quando se rebelou contra Deus. Está lá em Isaías 14:12 e Ezequiel 28:2. Esses anjos estão sob a esfera do seu domínio e, consequentemente, não estão aprisionados. Esses versículos, Efésios 2:2, Efésios 6:12 e Apocalipse 12:7. Nós vamos ver eles. Muitos importantes textos paulinos falam dessa organização do mundo angelical, usando a palavra autoridade, potestade, tronos, principado no sentido visível, especificando os entes visíveis. Então esse estudo ele separa dois grupos de anjos. Ele separa esses anjos que se rebelaram contra Deus e seguiram Satanás, essa parte dos anjos. Existem anjos que eu falei para vocês, esse irmão Kelvin lembra, mistério, irmãos, demais irmãos, anjos que estão aprisionados. Eles são tão ferozes que eles estão aprisionados, estão no abismo. No abismo. Também são anjos que se rebelaram contra Deus. Vamos ver Efésios 2:2? Compreende, João? Efésios 2:2. Nós vamos ver que existe uma hierarquia, uma organização. Nós falamos na aula passada. Irmão, não me desculpa que eu não entendo nada de cabo, subtenente, né? Perguntei se o irmão era cabo, né? Não era subtenente, é isso? Então existe uma hierarquia. E esses anjos, tanto os anjos bons como os anjos maus, existe uma hierarquia também. Tronos, potestades, principados, tudo isso de uma hierarquia. Efésios 2:2. Nos quais outrora andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, e o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então fale príncipe da potestade do ar. Acreditamos que está se referindo a Satanás, tá? Príncipe da potestade do ar. Agora, Efésios 6:12. Efésios 6:12, depois Apocalipse 12:7. Pois não é contra a carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo, dessa treva, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestiais. Então nós vemos através desse versículo que existe uma hierarquia. Lá existem principados, tem um texto lá, por favor. Principados, potestades. 6:12. Efésios 6:12. Existe potestades,
principados, potestades e os príncipes desse mundo. Nós vemos que no mundo espiritual, angelical, existe uma hierarquia. Principados, potestades, príncipes e assim por diante. O Satanás ele tem um sistema organizado, como se fosse um exército. Assim como os anjos bons é um exército, os anjos maus também existe um exército. Tá ok? Põe Apocalipse 12:7. Pintaram aí fora, né? O cheiro tá. Apocalipse 12:7. Então houve guerra no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão e seus anjos batalhavam. Então o dragão, provavelmente citando a Satanás e seus anjos. Então existe toda uma hierarquia. Satanás ele é o líder desses anjos. Desses anjos, tá ok? Até aí tranquilo? Tranquilo, Oscar? Pode passar para o slide, por favor. Segundo grupo, prende-se a anjos mais ferozes. Há dois grupos de anjos rebelados, tá? Primeiro que seguiram Satanás e o segundo de anjos ferozes. Esses anjos estão no abismo. Esse anjo, Judas 6 fala sobre eles e 2 Pedro 2 também fala sobre eles, tá ok? Está ali os versículos. E anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou a escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele dia. Então existem anjos que eles não guardaram o seu principado, não guardaram a sua posição, a qual Deus tinha colocado. Esses anjos se rebelaram contra Deus e devido a eles serem tão furiosos, irmão Robson, eles estão em prisões eternas, tá ok? E 2 Pedro 2,4 fala também, porque Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas devendo ser lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Então tem anjos que estão em cadeias, anjos que estão aprisionados. Nós falamos ela em Apocalipse, eu não vou lembrar o versículo agora, mas diz que uma das pragas será gafanhotos que sairão do abismo. Lembra que eu mostrei o versículo para vocês? Eu mostrei para vocês o versículo. Que sairá gafanhotos do abismo. Segundo alguns teólogos, esses gafanhotos são demônios que no Apocalipse, né, na grande tribulação, vão ser soltos para atormentar as pessoas na tribulação. São esses anjos aprisionados ferozes. Ok? Pode passar, João Pedro. Voltando à questão de Satanás, que hoje nós vamos falar sobre a pessoa de Satanás e depois nós voltamos sobre anjos maus. Ok? O nome diabo no grego significa caluniador. É a palavra grega, diabos, significa caluniador. Satanás no hebraico significa adversário. Não são muitas informações que temos sobre sua origem, queda, caráter e obra, influência, juízo e destino. Então a Bíblia não nos informa muito sobre ele. Não existe muita especulação. No entanto, no Antigo Testamento há dois textos principais que revelam a origem e a queda de Satanás. O texto de Ezequiel 28, e sabe sobre sua condição primeira, e o texto de Isaías 14, 12, 7 sabe sobre a sua queda. Então esses dois textos profecias, se eu não estiver enganado, ao rei de Tiro e ao rei da Babilônia. Mas muitos acreditam que eles fazem alusão à queda de Satanás, devido aos detalhes que ele informa, que esse texto informa, na entender que está falando também de Satanás. Aí nós chamamos de uma profecia dupla. Uma profecia contra o rei de Tiro, da Babilônia, e uma profecia que fala sobre a origem de Satanás. O versículo do Apocalipse lá é 9, 1 até o 4, mais ou menos. Até o 4. Põe para a gente, João, para a gente ver. Apocalipse 9, 1 ao 4. É algumas das pragas das taças, né? Se não estiver enganado. Do abismo, isso da também. fumaça, coloca 9. Apocalipse 9, 1. Coloca 9, 1. Mais o 9, 1. Adiante. O quinto anjo tocou sua trombeta e viu uma estrela que do céu cairá sobre a terra. Foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Não, abismo. 2. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceram o sol e o ar. Da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e foi dado poder, como que tem os escorpiões da terra.
foi dito que não fizesse dano à erva da terra, nem verdura alguma, nem árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na fonte o selo de Deus. Então, do abismo, irmão Robson, vai sair uma fumaça, dessa fumaça vai sair gafanhoto, que não vai prejudicar as ervas da terra, mas vai ferir aqueles que não tiver o selo de Deus. Ok? Meu filho, irmão Manuel, João Pedro, ele era criança, não lembro quando ele tinha, mas ele teve um sonho. Um sonho que ele sabe explicar melhor, ele não gosta de falar, mas ele teve um sonho que havia, não sei se era gafanhotos, João? Havia gafanhotos atrás das pessoas, das pessoas, querendo matar as pessoas. E se eu não estiver enganado, me ajuda, João. Houve um homem de branco que veio e salvou essas pessoas, foi isso? Basicamente isso. Aí, quando eu era criança, ele me falou sobre isso. Ele lia a Bíblia, né? Hoje também está meio devagar com a Bíblia, né? Fico lá, João, vamos ler a Bíblia. Mas pelo menos já dá uma lidinha. Naquela época ele era criança, mal sabia ler e escrever. Você vê como Deus ele vai revelando, né? As coisas. Daí esses dias teve outro sonho sobre Apocalipse também. Deus vai dando esses sonhos sobre ele. Não sei se é alertando ele, né? Alertando ele. Quando ele tem esses sonhos aí, devido a tudo que está acontecendo hoje, sobre Israel, sobre essas coisas. Mas sobre Israel, o pastor Moacir ele foi bem nas palavras dele. Nós temos que ficar preocupados quando dizerem que há paz em Israel. Dizer, tem um acordo que vai ter paz em Israel. Daí sim nós temos que ficar preocupados. Mas guerras, sempre vai ter Israel. Né? Sempre vai ter Israel. Guerra sempre vai ter Israel, porque é uma disputa ali. Uma disputa ali, o povo de Israel é um povo odiado também. Sempre vai ter isso. Enquanto vai ter disputa, vai ter guerra ali. Quando vir alguém falar que vai fazer um acordo global com Israel, que Israel vai ser o centro do mundo, que Israel não sei o quê, aí nós temos que ficar preocupados. Porque daí é a aparição do anticristo. Aí tem que ter cuidado. O anticristo vai fazer um acordo. Né? Um acordo com Israel, um acordo com as nações. E diz que ele vai reinar como se fosse Deus, no tempo de Deus. Então, aí nós temos que ter cuidado. Mas o que está acontecendo em Israel é realmente o cumprimento da palavra de Deus. Da palavra de Deus. Pode passar, João. Mas a Bíblia nos ensina a orar por Israel. Orar pela paz em Israel. Registro bíblico da sua existência, Satanás. Satanás, que é seu nome hebraico. Satanás é o nome que está na Bíblia. A Bíblia fala de Satanás e fala do diabo, né? E os outros termos, o grande dragão, a grande serpente, outros termos também para falar sobre Satanás. Só é mencionado expressamente em 5 ocasiões. No Antigo Testamento fala sobre Satanás em 5 ocasiões. A primeira é em Gênesis 3:15, que é a profecia. E da semente da mulher nasceria alguém que pisaria a cabeça da serpente. Serpente dá alusão a Satanás. Que nasceria da semente da mulher, ou seja, Jesus Cristo nasceria da mulher que pisaria a cabeça da serpente. Por isso que eu fico bem preocupado quando o pregador pisa na cabeça do diabo. Opa! Diz que Jesus esmagará Satanás. Esmagará Satanás. Jesus. Então nós temos que ter um cuidado, porque nosso adversário tem um poder. Não podemos subestimar o poder do adversário. E os outros textos são Crônicas 21. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar o censo. Deus puniu Davi por levantar um censo, se gloriar de ter, levantar um censo em Israel. E o texto diz que Davi foi incitado por Satanás. Deus fala sobre Satanás no Antigo Testamento. 5 vezes só fala sobre Satanás no Antigo Testamento. Também fala em Jó, né? Jó fala 2 vezes em Jó que os filhos de Deus estavam reunidos. Filhos de Deus. E Satanás apareceu. E Deus pergunta para Satanás: Satanás, de onde vens? Venho de rodear a terra e passear por ela. Ele pergunta: viste meu servo Jó? E Deus dá qualificações de Jó, né? Homem temente. Mas você dá tudo para ele, por isso que ele te serve. E assim como você já conhece a história. Então cita Satanás nesse texto. E o texto em Zacarias 3:1 e 2, que diz ali: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à mão direita dele,
para que se lhe opor. Mas o Senhor diz a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás, sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Então, o texto de Zacarias, esse texto ele é repetido em Judas, né? Quando fala que Satanás ele lutou a respeito do corpo de Moisés com Miguel, e Miguel pronunciou contra ele: o Senhor te repreenda. Pode passar, já. No Antigo Testamento fala 5 vezes sobre Satanás, mas já no Novo fala 72 vezes. Então, devido Jesus que esmagaria onde o Satanás, devido ao ministério de Jesus, então fica mais evidente a manifestação de Satanás, seu poder aqui na terra, né, as suas ações aqui na terra, devido ao ministério de Jesus. Nós vemos Jesus, essa luta espiritual que há sobre os anjos maus também, né? Jesus ele fez essa luta também, guerreou, né? E Satanás ele foi vencido, já está julgado, né? Está julgado, foi vencido, mas ainda atua, né? Atua, está julgado, foi vencido, mas ainda atua, porque existe um tempo necessário para que as coisas se desenrolem, as coisas aconteçam, tá ok? Então, no Novo Testamento, 72 vezes é falado sobre Satanás. Também por causa de Gênesis 3,15. Quando Cristo, o descendente da mulher, foi encarnado e veio para executar sua grande vitória sobre Satanás, comparando a redenção no Calvário, o diabo tornou-se manifestante, ativo, numa escala muito maior do que antes desse evento. Então, quando Jesus Cristo veio exercer seu ministério, a ação de Satanás se tornou maior também, né? E hoje, cada vez mais, vai se tornando maior, porque ele sabe que o dia dele está chegando, o dia dele vai chegar, ele já está julgado, está condenado, o dele vai chegar. Até tranquilo? Tudo bem? Pode passar para mim, não? Sua personalidade. Satanás é uma pessoa, tá? Ele tem personalidade. Todas as características da personalidade são atribuídas a Satanás. Ele é constantemente referido como um ser pessoal. É dado pronomes pessoais, são aplicados a ele, né? Em Jó, chamado Satanás, Zacarias. Mateus 4, ele fala do diabo, o diabo levou Jesus ao deserto. E João 8, 44. Atributos pessoais, eles são conferidos. Ali vamos falar sobre eles, Isaías 14 e em Ezequiel também. E atos pessoais são realizados por ele. A Bíblia fala que em Jó, que ele andava de rodear e passear pela terra. Mateus 4, ele fala que ele levou Jesus ao deserto para ser tentado. Põe João 8, 44 para mim, João. João 8, 44, depois 1 João 3, 8. Esses 2 versículos. Fala sobre a personalidade dele. Ele é o pai da mentira, que ele é homicida desde o princípio. Então aí nós vemos a característica de Satanás. João 8, 44. Deus, olha se foi. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele é homicida desde o princípio, e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso, o pai da mentira. Então, uma das características de Satanás, ele é pai da mentira, ele é mentiroso. Tá? Ele é mentiroso, uma das características. 1 João 3, vamos ler o versículo? 3,8, né? 1 João 3,8. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Então, ele peca desde o princípio, ele ensina as pessoas a pecar, ele é homicida, ele é mentiroso. Então, a Bíblia fala de alguns adjetivos, né, algumas qualidades do diabo, ok? Pode voltar para o slide, por favor. Pode voltar, pode ir. Pode passar, vai ter que correr agora. A sua origem. Nós não sabemos muito bem a origem. Nós sabemos que ele foi criado no início da criação. Foi criado por Deus no momento em que todo o seu exército de anjos estava sendo criado. Tudo que Deus fez era bom, nós falamos sobre isso.
E Ezequiel 28 vai falar de linguagem figurada sobre Lúcifer, sobre Satanás. Pode passar ali. Agora Ezequiel 28, 12 a 19. Vamos ver o que esse texto fala, tá bom? Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor. Então, é uma lamentação, uma profecia ao rei de Tiro, que nós acreditamos que dá alusão também a Satanás, tá ok? Assim diz o Senhor: tu és sinete da perfeição, havia perfeição nele, cheio de sabedoria e formosura, estava no Éden, jardim de Deus. Ele estava no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias. Havia uma beleza, havia uma preciosidade nele. Daí fala sobre as pedras preciosas: o sardil, o topázio, o diamante, o berilo, o onix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, que é a esmeralda, o ouro, se te fizeram os engastes e os ornamentos no dia em que fosse criado, foram eles preparados. Então fala da beleza desse anjo, né? Aí fala: ó, tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus. Então ele era um querubim, permanecia no monte santo de Deus. No brilho das pedras andava. Ele andava nos brilhos, no lugar onde havia brilho. Pode passar ali. Perfeito eras em teu caminho. Eu falei que ele era perfeito no caminho. Tudo que Deus fez foi bom. Desde o dia que foste criado. Foi criado perfeito. Até que se achou iniquidade em ti. A multiplicação do teu comércio se encheu no teu interior de violência. E pecaste para o que te lançarei, profanado fora do monte de Deus. Então foi achado iniquidade nele. E encheu o interior dele de violência. E Deus lançou ele fora do monte de Deus. Então vamos ver que tudo dá uma alusão a Satanás. Ó querubim da guarda. Pode continuar. Ó querubim da guarda, em meio do brilho das pedras, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Não seja por terra. Então, devido à formosura dele, o coração dele se orgulhou. Por isso ele foi lançado por terra. Diante dos reis, o teu comércio profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu e te reduziu a cinza sobre a terra. Os olhos de todos que contemplavam, todos que te conhecem, entre os povos estão espantados. Vens a ser objeto de espanto, jamais subsistirá. Até aí, tranquilo? Compreenderam a profecia de Ezequiel? Né? Ela dá alusão mesmo a um anjo. A um anjo que era perfeito e pecou e caiu nos seus caminhos. Tranquilo, irmão Lopes? Tranquilo, irmão? Deu para compreender? Tá ok. Pode passar ali. Sei que o cheiro está incomodando muito, não é? Isaías 14, 12 e 15. Como caíste do céu, estrela da manhã, filha da alva. É outra profecia. Como foste lançado por terra. Fala da estrela da manhã, né? Foi lançado por terra. Tu que delimitava as nações, tu dizia no teu coração: eu subiria ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltaria o meu trono. Diz que esse que foi o pecado de Satanás, irmão Manuel. Diz que ele foi criado tão perfeito, com tanta formosura, que o coração dele, ele se achou que era todo poderoso. Então ele queria subir, sentar-se no trono de Deus como se fosse Deus. Por isso Deus o lançou por terra. Entrou orgulho no coração dele, entrou egoísmo, entrou vários sentimentos no coração dele que contraria a lei de Deus. Ele queria glória para ele. Por isso ele foi lançado por terra. Olha o que ele diz: subiria ao céu acima das estrelas de Deus e exaltaria o meu trono. E no monte da congregação me assentarei, à extremidade do norte. Subiria acima das mais altas nuvens e seria semelhante ao Altíssimo. Ele quer ser semelhante a Deus. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo. Devido a esse orgulho, esse desejo de ser igual a Deus, ele foi precipitado aqui para a terra. Ok? Tranquilo, tá aí? Manejando, tudo bem? Pode passar lá. Apocalipse 2 é mais claro em dizer: como um terço das estrelas, símbolos para o anjo, caíram em profunda desgraça. Lúcifer seria o líder da rebelião.
movida nos céus para tornar o trono e a glória de Deus. Assim entrou o pecado na criação cósmica, através da rebelião de Lúcifer e dos seus anjos. Apocalipse 12:4 diz assim, ó, sua cauda arrastava a terça parte das estrelas. E Apocalipse vai ver várias vezes as estrelas sendo os anjos. Tá? A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou por terra, e o dragão se deteve em frente à mulher, que estava para dar luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. E foi expulso o grande dragão e a antiga serpente, que se chamava Diabo Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi tirado para a terra e com ele os seus anjos. Então fala da expulsão de Satanás. Essa expulsão ele levou a terça parte dos anjos com ele. Esses anjos são demônios que atuam aí na esfera espiritual, tá? Os demônios que incitam as pessoas a fazer o mal. Existe uma coisa, nem tudo é o diabo também. A pessoa erra, foi o diabo. A pessoa faz, foi o diabo. Não, existe a nossa responsabilidade humana. Nem tudo é o diabo, ele está aí para incitar, para fazer a gente distanciar da presença de Deus, está aí para deixar se distanciar as pessoas de Deus. Mas nem tudo é ele também. Nem tudo é ele. Existe a nossa responsabilidade. A Bíblia diz o quê? Que existiu o diabo e ele fugirá de vós. É isso? A Bíblia fala, se humilhar, se humilhar a Deus, né? Se humilhar a Deus, o diabo ele apartará de vós. Tá, ok? Então sabemos que existem demônios aí que são esses anjos caídos, que estão aí para atormentar, para escravizar as pessoas, para desvirtuar as pessoas da verdade, mas nem tudo também é o diabo. Aí existe a nossa responsabilidade. Ok? Pode passar. O próprio Cristo disse, o próprio Jesus disse em Lucas 10:18, mas ele lhe disse, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Então, esse versículo, segundo alguns, dá alusão de Satanás ele sendo expulso, né? Caindo do céu como um relâmpago. Como a raça humana não foi diferente, movido pela mesma vontade de ser igual a Deus, a imagem e semelhança de Deus, não bastava. A humanidade desobedecesse uma ordem direta de Deus, assim introduzir no mundo o físico do pecado. Aquilo que começou com o homem afetou toda a raça humana. O homem foi no mesmo caminho, irmão Manuel. Quando a serpente fala para Eva, que Deus sabe que vocês serão igual a Deus. Criou aquela, ser igual a Deus? Foi comendo do fruto. Então esse mesmo orgulho de querer ser igual a Deus, de querer ser poderoso, foi criado no homem também. Satanás e seus anjos caiu por causa disso. E Adão e Eva também por causa desse orgulho de querer ser igual a Deus. Caiu na mesma armadilha de Satanás. Ok? Agora eu pergunto para os irmãos. Vamos lá. Eu sei que o cheiro está incomodando bastante, né? Irmãos. Onde vive o diabo? Onde ele mora? Onde ele atua? Onde ele está? E aí, irmã Esther? Regiões celestiais. Oi? Regiões Regiões celestiais? E onde é essas regiões celestiais? Onde a gente enxerga. Isso. O pastor sempre fala, né? 20 centímetros acima do chão já é as regiões celestiais, né? De ver. Né? A pessoa fala, o diabo me tentou. Será que o diabo ele vai tentar você? Ou será que ele vai se preocupar com o presidente dos Estados Unidos, incitar ele nessas guerras que existem? E aí? O diabo ele manda seus anjos, né? Seus anjos. Ele quer destruir a obra de Deus, quer destruir o homem, destruir a criação de Deus, destruir tudo que é de Deus. Mas a pessoa fala, vou tentar pelo diabo, tudo é o diabo, né? Você acha que o diabo vai tentar eu? Ele vai enviar seus anjos. O diabo está preocupado com coisa bem maior, é tudo uma hierarquia, um exército contra as coisas de Deus. Contra as coisas de Deus. É ele que incita, ele que lidera tudo, mas nem tudo é ele. Pode passar, João. A pessoa tem a ideia que o diabo ele está no inferno. Está no inferno. O diabo está atuante, isso aí está atuante aí. Como a irmã disse, né? As legiões celestiais. Aí, as esferas celestiais que nós não vemos. Mas existe uma guerra espiritual.
No ponto anterior, analisamos o estado original de Lúcifer, baseado no texto de Ezequiel, para analisarmos a queda de Lúcifer, que causou a maior tragédia espiritual no universo. Lúcifer caiu por livre escolha. Tal queda aconteceu em função do livre-arbítrio, que levou iludido com sua própria glória angelical e com a posição de superioridade sobre os demais anjos, a pretender tomar o lugar do Criador, para ser adorado e glorificado como um Deus. Com o coração cheio de presunção, Lúcifer predispôs a destronar a Deus. Então entrou orgulho no coração dele, devido à sua formosura, né? Ele quer ser igual a Deus, quer ser glorificado e adorado igual a Deus. Ele tem ódio para as coisas de Deus, né? Ele se rebelou. O coração dele está totalmente cautorizado, ele está totalmente raivoso pelas coisas de Deus, quer destruir de qualquer maneira, né? Conforme as coisas. Porque a Bíblia diz que o único que está julgado é o diabo. O inferno foi feito para ele e para os seus anjos. Então ele sabe que o dia dele está chegando. Então as coisas vão se apertando mais, ficando mais desesperado, é querendo levar mais pessoas com ele. Isso tudo é saúde espiritual que nós vemos aí hoje. O mundo cada vez mais escuro, o mundo cada vez mais em trevas. Pode passar, ali. O apóstolo Paulo descreve a Timóteo, aconselha-o a que não escolha obreiro que seja neófito, para que não venha cair na condenação do diabo. Então, Paulo dá esse conselho a Timóteo. E o obreiro não seja neófito, ou seja, o obreiro não seja uma pessoa nova, muito nova, para que o coração dele não entre soberba no coração e não entre na mesma condenação do diabo, se achando que é alguma coisa, né? O cristão tem que sempre manter a humildade e o pé no chão, não se achar mais do que é. Disposto da presença do Altíssimo, Lúcifer, transformado em Satanás, tornou-se chefe da potestade do ar. Está lá em Efésios 2, nós já lemos, e príncipe deste mundo. Está lá em João 12, 31, 14, 30. Desde então tornou-se arqui-inimigo de Deus e dos que amam Jesus Cristo. Hoje Lúcifer não é mais um anjo de luz, mas sim um anjo de trevas e maldade. Sabemos, entretanto, que pode transfigurar-se um anjo de luz. Está lá em 2 Coríntios 11, 14. Vamos ver esse versículo, irmão? 2 Coríntios 11, 14 diz que o próprio Satanás pode se transformar em anjo de luz. Você tem que haver um cuidado. E 2 Coríntios 11, 14, não é esse? Coríntios mesmo. Volta o 13 para mim, por favor. Pois os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando de apóstolos de Cristo. Então Paulo está falando assim, que existem muitos obreiros fraudulentos, muitos obreiros que disfarçados de apóstolos. E ele dá o exemplo de Satanás, né? Não é de admirar o quanto o povo Satanás se disfarça de anjo de luz, talvez ele aparece como anjo de luz, né, para nós tomarmos cuidado com o falso obreiro, né? Se até Satanás se transforma em anjo de luz, imagine esses obreiros. É um alerta que Paulo está dando, né? Então ele também pode se disfarçar de anjo de luz. A gente vê a história desses muçulmanos, por exemplo, Muhammad, né? Ele teve uma revelação do anjo Gabriel. Então você vê que está numa caverna, ele vai ter essa revelação, durou por muitos anos, né? E aí ele não sabia ler e escrever, mas as pessoas ali que escreveram e compilaram o livro Alcorão. José Cristo também teve a revelação do anjo, o arcanjo Moroni também. Então você vê que são pessoas que dizem essa revelação desse versículo, né? O próprio Satanás se disfarça em anjo de luz, de anjo, para enganar e consegue arrastar milhões que a gente está vendo aí, das pessoas que acreditam, né, no Alcorão, que teve uma revelação do diabo. O diabo se manifestou e ele acreditou e está aí. Porque a religião islâmica, pessoal, a gente respeita todas as religiões, né? Cristianismo é a religião que respeita todas as religiões. Você vê, nos países cristãos pode ter mesquita, pode ter todo tipo de religião, mas vai abrir uma igreja num país muçulmano? Você não abre. Mas o islamismo, a gente pensa que é uma religião muito antiga, mas não. O islamismo ele vem depois do cristianismo, 600 e pouquinho depois de Cristo, né? E como a irmã disse bem, o islamismo Maomé, né? Muhammad, teve a revelação do anjo Gabriel. Ele era analfabeto, né? E ele começou a escrever o Corão. O Corão cita Maria, cita Abraão, cita Jesus, né?
cita vários personagens bíblicos. E o Corão, na verdade, tem muita coisa do judaísmo também, muitas leis, essas coisas, né? Há uma mistura de judaísmo, cristianismo, né? Fizeram essa religião que existe muitos radicais dentro dela, né? Porque eles querem criar um país muçulmano, né? E o Alcorão incita ódios aos infiéis, não é isso? Muitos passagens citam ódios aos infiéis. Os infiéis têm que ser exterminados, os infiéis têm que ser mortos. Então, eles usam esses textos do Alcorão para dizer que os cristãos, os ocidentais, Israel tem que morrer para eles poderem fazer o nome, né? Se seja jihad, fazer o reino muçulmano sobre a terra. Porque a irmã ficando melhor. Mas foi bem a colocação da irmã. Okay? Pode voltar, João, por favor? Mas o ponto é que até Satanás transforma um anjo de luz. Então nós temos que ter um cuidado. Luz qualquer um, né? Analfabeto, conhecido. Sim, todos nós. Tem que ter um cuidado, porque ele é enganador, né? Ele é enganador, muitas vezes ele quer nos enganar. Às vezes a pessoa fala que está vendo anjos, a pessoa está, né? É o próprio diabo querendo desvirtuar a pessoa. Tem que haver um discernimento, um cuidado e um conhecimento também, tanto bíblico como espiritual, né? Como espiritual. Pode passar, Júlio. Vamos finalizando agora. Então, qual é o endereço do diabo, Monroe? Onde ele mora? Onde é a casa dele? Eu acho que não tem mais casa, não. Tem casa não? Você foi expulso lá. Não tem casa? Está vagando, né? Tá vagando. Aonde ele vive agora? Aqui, A mais certa é respondido, já não é Quando ele não tem só que fala, né? Quando ele sai de uma casa, ele fica vagando, procurando um lugar. Isso os demônios, né? Mas dá pra usar ele também. Vagando. Isso, sim. Assim, na minha concepção ainda, assim, eu só discordo um pouco, que eu creio que o inferno existe e ele está lá também. Porque lá também muitas pessoas que estão morrendo dos seus próprios pecados estão indo para lá. Sim. Então eu acredito que pessoas estão sendo atormentadas lá. E tem as regiões celestiais também, que atrapalham as orações, está lá em Daniel. Mas eu acredito no inferno que exista, mas esse inferno ele não é o fim, porque ainda vai ter o lago de fogo e enxofre, que o inferno vai ser lançado lá também. Então, que é diferente, lá não é um lugar de sofrimento para os demônios. Ainda, o inferno não, mas o lago de fogo e enxofre. eu entendo. Aqui existe essa ideia que o diabo, o inferno é o quartel-general dele, né? Sim. Mas quando nós olhamos biblicamente, diz que o inferno foi feito para Satanás e seus anjos, certo? Sim. Mas não diz nenhum texto que Satanás está no inferno, que ele está no inferno. Só fala sobre o abismo, né? Fala sobre o inferno, mas não que ele está no inferno. Fala que o inferno foi preparado para ele e para seus anjos. Mas em Jó, Deus pergunta para Satanás: de onde tu vens? Ele fala o quê? De rodear e passear para a terra. Então, analisando esse texto, nós dá a ideia de quê? Que ele vive de andar e rodear para a terra, procurando uma brecha, procurando pessoas, procurando destruir, entendendo? Mas pode ser, mas não tem um texto dizendo que ele tem acesso ao inferno. Mas diz que o inferno foi feito para ele e para os seus anjos. E as pessoas separam o inferno do abismo, né? Sim. Aquele abismo que nós falamos. Existe aquele anjo feroz. Isso. Mas um texto assim diz que ele tem acesso ao inferno, nós não temos um texto. Temos um texto dizendo que ele vive de rodear e passear para a terra. Ok? Amém. Mas a gente não descarta a sua opinião, não, bom? Porque é muito conjectura, né? Não temos muita informação sobre certas coisas. Temos só alguns textos ali. Sim. Nós tentamos fazer uma teologia em cima desses textos. Mas não tem a Bíblia não se preocupa muito em falar dele e nem deveria se preocupar muito em falar dele também. Né? Porque o centro das Escrituras, né? O centro da nossa salvação é Jesus Cristo. Mas é bom a gente conhecer sobre nosso adversário, as artimanhas dele, porque nós conhecemos nosso inimigo também, nós temos como se defender. Né? Sabendo que ele é astuto, que ele é caluniador, que ele é homicida, que ele é mentiroso. Sabe que não dá para confiar. Sabe que ele se transforma em anjo de luz. Sabe sobre algumas características dele. Pode passar, João, para finalizar. Jesus. Olha, foi. Vai estar acabando. Antes de ser diabo, ou seja, desde a sua criação até a sua rebelião, desde o diabo, olha lá, irmão Kelvin. Antes de ser diabo,
ele vivia no céu, não é isso? Nós lemos o texto de ele vivia no Monte Santo, não é isso? No Monte Santo, que era perfeito. Então, antes da queda dele e dos seus anjos, ele vivia no céu. Está Ezequiel 28:12. Está diante de Deus, no Monte Santo de Deus. Após a sua rebelião, está lá em João 1,7. Odiar e andar pela terra. Após a sua rebelião até o milênio. Durante o milênio, ele será preso no abismo. Está os textos lá, depois vocês pegam o Apocalipse 21. Porque nós aprendemos o quê? Que ele será preso, né? Depois da tribulação ele será preso e Jesus vai inaugurar o milênio. Aqueles que passaram pela tribulação, que eram presos por 1000 anos. Então está lá, preso no abismo durante 1000 anos. Ele será solto para enganar as nações. Apocalipse 20, 1, 7, 8. E depois na consumação, quando ele se vir enganar as nações, né? Daí será o fim, o grande juízo final. Após a consumação de todos os acontecimentos escatológicos, será lançado no lago de fogo que ficará lá para sempre. Apocalipse 20, 10. Daí, para sempre. Ele, seus anjos, todos aqueles que não estiverem escritos no livro da vida para todo sempre. Ok? Deus abençoe os irmãos. Domingo que vem, acredito que será, Deus permitindo, será a última aula. Tá bom? Dessa matéria. Ok? Vamos colocar em pé, irmãos?